O técnico Fernando Diniz já fez indicação de reforços para o Fluminense para o ano que vem. Mas será que o treinador fica no clube? Esse é o assunto desse vídeo. Fiquem comigo que eu vou contar tudo para vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Esse é o Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações. Vamos fazer um vídeo rapidinho aqui para a gente analisar a entrevista coletiva do Fernando Diniz após a vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 2-0. E eu gostaria de falar principalmente sobre o planejamento para o ano que vem. A gente já fez um vídeo analisando o resultado de ontem, sobre o Corinthians, a vitória sobre o Corinthians, então não vou entrar muito nesse mérito, não. Eu quero falar sobre o futuro daqui para frente, principalmente sobre a permanência ou não do Fernando Diniz. Vamos ouvir o que o Diniz disse sobre esse assunto na coletiva lá em Itaquera após a vitória sobre o Corinthians. Só uma observação é que vocês vão perceber que o vídeo está com um pouquinho de aceleração na gravação, mas é assim mesmo, vamos lá. Já respondi isso semana passada, assim, o Fluminense tem uma eleição aí pela frente também, então a gente não tem que precipitar, todo mundo sabe que existe uma tendência para que isso aconteça, porque eu gosto muito do clube, tenho uma empatia grande com o torcedor, tenho uma sensação diferente em trabalhar no Fluminense, então esperar, só a gente não precisa apressar. Eu estou mais focado agora em fazer o Fluminense terminar o melhor possível na tabela de classificação, garantir essa vaga aí o quanto antes, para a gente ter mais calma para planejar o ano que vem. Bom, vocês ouviram aí o Fernando Diniz, né? Ele não cravou que vai ficar porque ele depende da eleição, mas que está encaminhada aí a renovação de contrato dele, se, claro, o Mário Bittencourt ganhar a eleição. Se ele perder, a gente não sabe, né, se houver um outro vencedor, se esse vencedor vai querer a permanência do Diniz ou não. O Mário permanecendo, o Diniz provavelmente vai ficar. Eu acho que o Fernando Diniz ele tem algumas falhas no trabalho dele, essa é a minha opinião. Se vocês discordam, tudo bem, não tem problema, só deixar o seu comentário aí que a gente debate. Mas na minha opinião ele tem sim, né, alguns pontos que ele precisa corrigir, mas eu acho que ele tem mais acertos do que erros, a minha opinião. Ele ele melhorou alguns jogadores, o desempenho, ele ajudou alguns jogadores a melhorar o seu desempenho, como é o caso, por exemplo, do Samuel Xavier, o Calegari que não vinha entrando, o Calegari contra o Corinthians fez um partidaço, né? E outros jogadores, ajudou o André a se firmar ainda mais na posição, deu confiança para o Martinelli quando o Nonato foi embora, o Germancano também, outro jogador com quem o Diniz já tinha trabalhado, mas o Cano também, ele cresceu muito desde a chegada do Fernando Diniz. Então, assim, na minha opinião, o Fernando Diniz faz um trabalho muito melhor. A avaliação que eu faço do trabalho do Fernando Diniz é muito mais positiva do que negativa. Então, se o Fernando Diniz continuar, eu acho que seria um grande ganho para o Fluminense. E eu não sei se a gente tivesse um outro treinador hoje, se a gente estaria na 4ª posição do campeonato, se a gente teria chegado na semifinal da Copa do Brasil, ou talvez até na final. Como eu já disse em outro vídeo, o se não joga, o se não existe. O que eu posso analisar é o hoje, é o agora. Na minha visão, o Fernando Diniz, ele faz uma boa temporada. Durante a coletiva, o Fernando Diniz também respondeu uma pergunta sobre indicação de jogadores, sobre a montagem do elenco do Fluminense para 2023, vamos ouvir o que o Fernando Diniz disse. Mas o Fluminense já tem um bom caminho assim de planejamento, tem muitos jogadores, a base do Fluminense está aí, muitos jogadores já têm contrato, não tem assim uma coisa, não vai acontecer nada de muito exagerado, tem alguns nomes que é de consenso meu como do clube, alguns poucos nomes que a gente indicou, então não vai de maneira alguma assim, estragar nenhum tipo de planejamento por ano que vem, mas eu acho que tem que ter calma nessa hora, a gente tem conversado coisas já. Assim, só a gente tem que ter calma para poder ser uma coisa assim, para determinar aquilo que vai acontecer. Eu acho que a gente tem que ter calma, só acho que a primeira coisa, no meu caso, é focar para o time terminar o mais alto possível o Campeonato Brasileiro. Bom, o Mário Bittencourt, no lançamento da sua candidatura à presidência do Fluminense, né, a reeleição no Fluminense, ele disse que o Fluminense vai fazer de 3 a 4 contratações pontuais. A gente não sabe quem são esses jogadores, mas com certeza vai estar um lateral esquerdo, isso é fato,
tanto é que alguns nomes já estão sendo comentados, mas o Fluminense com certeza vai trazer um lateral esquerdo e a gente precisa saber quais são essas outras posições carentes, né, e que o Mário se referiu, e quem são esses jogadores, porque se a gente for ver, o Fluminense não precisa só de 3 ou 4 jogadores, o Fluminense precisa de um lateral esquerdo, o Fluminense precisa de mais um zagueiro, o Fluminense precisa de um atacante alto para explorar uma jogada aérea. O Fluminense não tem esse tipo de jogador. O Fluminense precisa de um outro atacante de lado de campo. O Fluminense também não tem esse jogador como tinha o Luiz Henrique, por exemplo. Precisa de um reserva para o Ganso. E ainda tem a questão das saídas. Será que o André vai sair? Se o André sair no final do ano, a gente vai precisar repor essa posição. A não ser que o Alexander, que tem ido aos jogos, mas não tem entrado, a não ser que o Alexander seja testado, mas ainda assim vai precisar de um jogador. Então eu acho que 4 reforços é muito pouco para o Fluminense no ano que vem. O Fluminense, eu acho que precisava de... Porque a gente vai ter saídas, nós vamos ter jogadores que nós vamos perder. O Natan a gente não sabe, por exemplo, se ele vai continuar ou não, né? Então o Fluminense vai perder alguns jogadores, isso é fato, e trazer só 3 ou 4 nomes, não sei se é o suficiente. De qualquer forma, segundo o Diniz, ele e a diretoria já têm um entendimento sobre alguns nomes. Por falar no André, que eu citei agora há pouco, o André também deu entrevista após a vitória do Fluminense sobre o Corinthians, e o André respondeu sobre a questão dessa geração de jogadores, Calegari, Martinelli, André, o Luiz Henrique, né, que já saiu, enfim, jogadores que vinham jogando juntos nas categorias de base, desde o Sub-17, alguns deles, e que vingaram, que se transformaram em grandes jogadores, uma geração realmente de ouro. Vamos ouvir o que o André disse, só lembrando que o vídeo está um pouco acelerado. Vamos lá. Fico muito feliz, né, de estar compartilhando o gramado com Calegari, Martinelli, que 4, 5 anos atrás estávamos juntos lá em Xerém, então no Sub-17, então não tem alegria maior de estar jogando grandes jogos do lado dele. É óbvio que a gente comenta, a gente fica falando que 3, 4 anos atrás a gente estava lá na base, não sabia se ia vingar, não sabia se dar certo. E acaba que a nossa geração foi abençoada. Dificilmente acho que vai ter outra geração como essa, onde praticamente os 11 jogadores vingaram, né? Os 4 já saíram. Tem mais uns 4 no Fluminense, então é muito difícil isso. Fico muito feliz e da minha parte é torcer por todos eles, que todos possam virar grandes jogadores. O André, na minha opinião, o André é craque demais. O André vai chegar à seleção, vai jogar no futebol europeu e vai ser muito difícil o Fluminense segurar o André agora no final do ano, começo do ano que vem, porque o assédio vai ser muito grande. Ele foi a revelação do campeonato em 2021 e certamente vai estar na seleção do campeonato de 2022, o Campeonato Brasileiro, e é um dos grandes jogadores desse elenco, um dos grandes jogadores do campeonato e um dos grandes jogadores nessa posição que o futebol brasileiro tem hoje à disposição. Para mim, poderia até ir à Copa do Mundo, mas a concorrência é muito grande. Se ele não for a essa Copa, se ele mantiver o ritmo, mantiver o futebol dele, vai estar na próxima Copa do Mundo em 2026. Bom, esse era o papo, esse era o recado. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço, até a próxima. Saudações tricolores.